Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e António Costa é mesmo o próximo protagonista do próximo filme do Titanic, da forma que o PS está a afundar nas sondagens. Bom, meus amigos, saiu nova sondagem da Universidade Católica e vamos estar aqui, como é óbvio, a analisá-la. Só uma pequena nota, eu estou meio doente, ok? O meu nariz está com engarrafamentos maiores do que a IC19, portanto, peço desculpa a qualquer diferenciação a nível fonético da minha voz. Bom, sem mais demoras, vamos então começar aqui com a análise e vamos primeiro fazer a análise das percentagens da sondagem. Depois, como é habitual, vamos fazer a análise do número de deputados que cada partido consegue eleger. Posteriormente, os governos possíveis dentro das coligações que podem eventualmente acontecer. Os deputados por cada distrito que cada partido elege. E, por fim, uma especificidade só para o pessoal do Chega, que gosta de saber especificamente em cada distrito quantos deputados é que elege. Primeiro ponto. Nós vamos fazer aqui uma análise da sondagem da Universidade Católica e é preciso perceber sempre quem é que faz as sondagens, que é a primeira pergunta que devemos sempre fazer quando analisamos essa mesma sondagem. Normalmente, a Universidade Católica produz sondagens que tendencialmente favorecem o PSD e até o próprio CDS. Aliás, por conotação ideológica, a última sondagem da Católica, eu recordo-me que tinha dado 33% ao PSD e foi mesmo a única a dar mais do que 30% nesta conjuntura pós-Rui Rio, atualmente Luís Montenegro. E o que nós vemos é que, apesar do PSD estar ali em segundo lugar, ok, eu mantenho a ordem dos resultados das legislativas, mas o PSD, em termos de pontos percentuais, conseguiu, e em termos de percentagem no caso também, mas conseguiu ultrapassar o Partido Socialista, ficando nos 29%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o PSD tem um péssimo resultado. Eu sei que poderão estar a olhar para isto e dizer, mas é o partido mais votado. Bom, na verdade é o partido mais votado, mas é o partido mais votado com 29%, na mesma altura em que o Partido Socialista perde 13 pontos percentuais relativamente a 2022, à eleição de janeiro, 30 de janeiro do ano passado. Portanto, eu ficaria preocupado. Já para não falar de que o PSD não consegue ganhar um único voto. Aliás, perde. Rui Rio teve 29 ou 30%, portanto, na melhor das... E foi 29, qualquer coisa. Estes 29 já são arredondados. Portanto, significa que o PSD, numa altura em que o PS perde 13 pontos percentuais, é um absurdo, e que representa quase 50 deputados, já lá vamos ver isso, o PSD não consegue ganhar voto absolutamente nenhum e ainda perde. Enfim, o Chega tem um resultado muito interessante, é o segundo melhor resultado de sempre do Chega nas sondagens, o melhor tinha sido na última sondagem produzida pela Aximage. Isto também quer dizer uma coisa muito interessante, é que normalmente nas sondagens da Católica o Chega não tinha uma preponderância em termos percentuais tão visível como, por exemplo, nas produzidas pela Aximage. Esta atual da Católica é uma surpresa, só para terem noção, o Chega, se não estou em erro, cresce 7 pontos percentuais relativamente à última sondagem da Católica. Portanto, é um resultado bastante simpático, tendo em conta quem a produz, ok? Sem desprimor à Católica, atenção, cada um tem as suas fontes e os resultados é normal que sejam diferentes, os métodos podem variar e isso tudo influencia, não é uma crítica, é apenas constatação factual. E, portanto, dentro do panorama de análise, é um resultado mesmo mas mesmo muito bom para o Chega. A Iniciativa Liberal tem aqui 9%, o que é um resultado interessante, diria eu, mas, opinião pessoal, aquém das expectativas que um eleitor que se identifique liberal, quer seja mais clássico, quer seja aquilo que os liberais acham que é ser liberal hoje em dia, poderia ter, ou eventualmente ter. Acho que isso se deve à liderança insuficiente de Rui Rocha. Acho que há deputados com mais qualidade do que o mesmo, nomeadamente Bernardo Blanco, para assumir a liderança da Iniciativa Liberal. Talvez um dia aconteça, não sei. Mas em todo o caso é um resultado bastante interessante e há bocado, como eu vos falava da questão de determinadas fontes de produção de sondagens terem, não é um enviesamento, mas os métodos às vezes levam a isso, que determinados partidos tenham menos favorabilidade eleitoral. No caso da Iniciativa Liberal isso acontece não com a Católica, mas curiosamente com o ISCTE. Se forem ver as sondagens do ISCTE, a Iniciativa Liberal tem, enfim, vou dizer, um desprimor eleitoral ridículo. Dão-lhes sondagens às vezes com 3%, o que não faz sentido nenhum. O Bloco de Esquerda tem 6%, o que não é um mau resultado, embora o efeito morta-água parece que esteja a desvanecer um bocado, pelo menos nesta sondagem. Acredito que esteja a crescer, obviamente, como é óbvio, mas significa que a migração do eleitorado da esquerda, que votou no PS há 2 anos, ou há 1 ano e tal, já não está a ir para o Bloco de Esquerda. A meu ver, o que me parece é que estão a migrar para outros partidos, nomeadamente para o Chega. Portanto, podemos ter aqui um fenómeno muito interessante, que é as pessoas que permitiram a maioria absoluta do PS
há 2 anos, estão agora a permitir os 16% do Chega. Ou pelo menos uma boa parcela disso. Na Liga dos Últimos não há muito a dizer. CDU com 3% vai acabar por desaparecer daqui a alguns anos. O PAN com 2%, eleitorado normal. O LIVRE com 2% e o CDS com 2%. A única coisa aqui a referir, e vocês vão já ver a seguir, é que o CDS consegue mesmo eleger um deputado. Passando aqui para o número de deputados. O CDS, vocês já sabem, está ali pequenito, mas vamos começar pelos grandes. O PS, apesar de ter menos pontos percentuais do que o PSD, consegue ter mais deputados, porque vocês sabem que há uma variação em termos do número de deputados eleitos consoante os círculos eleitorais e distritos, e portanto o PS consegue eleger 77 deputados, o que é um resultado interessante, porque 77 deputados é o número que o PSD tem atualmente no dia de hoje, de número de deputados na Assembleia da República. Portanto, o PS que tinha 120, ou que tem ainda 120, se as eleições fossem hoje, não passava do nível do PSD. O PSD, curiosamente, perde um deputado relativamente àquilo que tem hoje neste momento no Parlamento, que são 77. Só um dado curioso, a última sondagem que a Católica tinha feito há uns bons meses atrás, já há uns largos meses, nessa sondagem o PSD teve 92 ou 91 deputados. Agora, 76. Portanto, em termos comparativos daquilo que são as sondagens produzidas pela entidade produtora da sondagem, o PSD está em queda livre. É muito mau para o Bloco Central, porque só aqui nisto temos uma perda de 50 e tal deputados dentro do regime ideológico do Bloco Central. Enfim, chega com um crescimento muito significativo, 40 deputados, é, enfim, mais do que triplicar a sua bancada parlamentar, é o resultado que eu mais ou menos espero que aconteça, no sentido em que é o mais previsível a meu ver, entre 35 a 50 deputados, portanto será o resultado normal e que o Chega tem apresentado há vários meses. A Iniciativa Liberal com 17, volto a frisar, não é um mau resultado, não é, mais do que duplicam a bancada parlamentar, embora pessoalmente acho que têm capacidade e potencial para muito mais, não fosse a liderança, a meu ver, ser insuficiente em termos de conhecimento político e até carisma, que eu acho que neste tipo de situações é fulcral e medular. No caso do Bloco de Esquerda, 9 deputados, crescimento, é verdade, mas muito aquém do que o Bloco já teve em algumas sondagens em que, por exemplo, conseguiu atingir e alcançar 19 a 20 deputados. A Liga dos Últimos não há muito a dizer, exceto com a questão do PCP perder 3 deputados, ainda menos do que tem hoje, e o CDS regressar ao Parlamento. Com este cenário de deputados, o que nos apresentamos aqui em termos de governos possíveis, eu creio que isto já está tudo aqui. Não, ainda há ali mais. Ok. Eu fiz aqui uma divisão em que eu chamo de direita aos partidos à direita do PS, embora isso não seja direita nenhuma. O único partido, ou incluindo o CDS, os únicos partidos de direita seriam o CDS e o Chega, PSD e Iniciativa Liberal, quanto muito são partidos de centro, e já estou a ser simpático. Portanto, o PS e o PSD conjuntamente têm 153 deputados, conseguiriam governar num bloco central e com 153 deputados conseguiriam, res vés Campo de Ourique, fazer revisões constitucionais. Mau para a democracia portuguesa, voltamos aqui ao fenómeno do bipartidarismo. Embora já não seja um bipartidarismo perfeito, é um bipartidarismo imperfeito onde há demasiada centralização de poder e pouca descentralização em termos da própria democratização do regime. A direita toda junta, ou seja, o espaço ideológico à direita do PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, totalizam 134 deputados, um resultado simpático, no mínimo, portanto conseguiriam um aprovamento fácil do Orçamento do Estado, mas com uma condicionante. O Chega tinha que estar nessa aprovação, ou pelo menos nesse mesmo governo. Tanto que o resultado que vem em baixo, o gráfico a seguir, ou neste caso a barra que vem em baixo da barra da direita, PSD e Chega, sozinhos, sem a Iniciativa Liberal e o CDS, têm maioria no Parlamento. O que é que isto nos diz? Que, olhando para a última barra que vocês veem ali, PSD, Iniciativa Liberal e CDS poderiam estar no governo. E efetivamente poderiam. Agora, teriam que ir pedinchar o voto favorável ao Chega, em termos do Orçamento do Estado, ou então iriam pedir um voto favorável ao Partido Socialista, ou quanto muito uma abstenção, para o Orçamento ser aprovado e poderem governar. Isto aqui é uma questão complexa. Eu acho é que estes partidos nutrem um bocado de hipocrisia a partir do momento em que, caso o Chega vote contra um orçamento deste Bloco Central, PSD, Iniciativa Liberal e CDS, andem a campanha eleitoral toda a dizer com o Chega nunca, não gostamos do Chega, com o Chega nunca, papapá. Então, se com o Chega nunca, porque é que querem a todo o gás a aprovação do Chega? Não é? Se com o Chega nunca, também não devem querer os votos deles em termos do Orçamento do Estado. É uma questão de coerência ideológica. Portanto, a mim não me chocaria absolutamente
nada se o Chega chumbasse um orçamento destes três partidos, até porque o PSD e o CDS também são responsáveis pela degradação do regime. Isto, a crítica não vai para a Iniciativa Liberal, porque nunca teve em posição de poder, portanto não posso tecer comentários relativamente a isso. Boa sorte. A esquerda, toda junta, tem 91 deputados. Manifestamente mau. Péssimo. Péssimo. Tanto que o PS hoje em dia tem 120, a esquerda nesta sondagem, toda junta, tem 90. Ou seja, o PS sozinho hoje em dia tem praticamente mais 30 deputados do que a esquerda teria se as eleições fossem hoje. E toda ela agregada. Portanto, é mesmo a melhor parte desta sondagem. Quanto ao próximo gráfico, que é o número de deputados eleitos por cada partido, só que uma nota geral, eu acho que se consegue ver bem, eu vou puxar um bocadinho mais para aqui. Vemos normal, é normal, já é um hábito, em termos territoriais em Portugal, o PSD com uma maior proeminência eleitoral no norte do país, não é? Ganha os principais distritos, ganha o Porto, a Viana do Castelo, Braga, portanto, efetivamente nada de novo aqui, e indo para o sul, o PS consegue conquistar mais eleitorado. Nada de novo aqui em termos genéricos. As únicas coisas a apontar aqui de forma interessante é que, se repararem, o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal conseguem eleger deputados praticamente nos mesmos distritos. Assim, eu estou sem óculos, não consigo ver bem, mas creio que é praticamente as mesmas zonas. Ou seja, há muita partilha de eleitorado entre a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda. É um fenómeno bastante interessante. E se repararmos, o Chega, se não estou em erro, elege em todos os círculos eleitorais, ou seja, em todos os distritos, à exceção de Bragança. E a verdade é que mesmo Bragança não está longe de eleger. Portanto, neste momento, o voto útil em Portugal dirige-se a três partidos. Ao PS, ao PSD e ao Chega. Nenhum destes partidos, salvo erro, acho que só o PS é que elege em todos os distritos e o Chega elege em todos, menos em Bragança, curiosamente. Portanto, todos estes três partidos, caso estejam interessados, quem estiver a ver este vídeo, e quiserem optar pela questão do voto útil, podem votar no PS, no PSD ou no Chega. Portanto, em termos de voto útil, é isto que acontece. Um dado interessante também ainda relativamente ao Chega é que o Chega, abaixo de Lisboa, é inequivocamente a segunda força política. Portanto, se repararmos, o Chega é a segunda força política em Setúbal, o Chega tem é a segunda força política em Beja, o Chega tem o mesmo número de deputados que o PSD em Évora, é a segunda força política em Porto Alegre e, mais importante do que tudo, o Chega, no Algarve, no distrito de Faro, é a primeira força política. O Chega está em primeiro lugar em Faro. Portanto, só para termos noção do que é que está a acontecer, o Chega, além de estar à frente do Partido Socialista, permite só que o PSD eleja 2 deputados no distrito de Faro, que é muito, mas muito interessante, de uma forma genérica. Bom, passando aqui para o último gráfico, exatamente, só aqui, e exatamente, que é só uma síntese do número de deputados por distrito que o Chega consegue eleger. Em Lisboa, 8. Em Setúbal 4, no Porto 4, eu coloco Setúbal à frente do Porto só porque em Setúbal o Chega tem mais percentagem do que no Porto. O Porto é o distrito, e já é tradição, em que o Chega tem menos representatividade eleitoral em termos de percentagem do voto. Setúbal e Porto com 4, Braga e Faro e Santarém com 3, Aveiro, Leiria com 2 e creio que é isto, não há mais, exato. E o resto dos distritos, à exceção de Bragança, elegem. Açores e Madeira também. Portanto, meus amigos, esta foi a sondagem de hoje. Já agora, sigam-me aqui nas redes sociais, vão aparecer aqui os links, esta coisinha aqui, exatamente. Não se esqueçam também que amanhã, na Assembleia Municipal de Oeiras, eu vou dar uma palestra sobre a imigração em Portugal e também na Europa, portanto apareçam lá. Começa às 7 da tarde, lá vos espero. E, portanto, acho que ficamos por aqui. Espero que tenham gostado desta análise a esta última sondagem. E deixem a vossa opinião nos comentários, que é sempre bem-vinda. Portanto, meus amigos, subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. É muito importante. Metam like no vídeo e partilhem-no também, que é muito importante. E, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.